Justiça Federal no Rio de Janeiro suspende decreto que exonerou peritos de órgão de combate à tortura. CGU e AGU assinam portaria conjunta para aumentar transparência e melhorar condução de acordos de leniência. Polícia Civil do Distrito Federal lança carteira de identidade eletrônica. A e-identidade tem o mesmo valor do documento físico e pode ser utilizada em todo o território nacional. Quem deve e não paga pode perder passaporte e carteira de motorista. Os tribunais têm autorizado medidas excepcionais e acessórias que vão desde a retenção de carteira nacional de habilitação até mesmo de passaportes. Olá, boa noite. Boa noite para você. A Justiça Federal no Rio de Janeiro suspendeu o decreto do presidente Jair Bolsonaro que extinguiu cargos do Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. A decisão liminar é do juiz Osair de Oliveira, que determinou ainda que os 11 peritos exonerados sejam reintegrados aos cargos e remunerados. O decreto editado em junho havia transformado em atividade não remunerada. O Mecanismo de Combate à Tortura foi criado em 2013 e fazia estudos e relatórios sobre violações de direitos humanos no país em cumprimento ao compromisso assumido pelo Brasil com a ONU. E o Ministério Público Federal entrou com uma ação pública na Justiça com pedido de liminar para barrar a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro para o cargo de embaixador do Brasil, aliás, nos Estados Unidos. O MPF alega que o governo brasileiro deve observar algumas regras para indicar um embaixador que não pertença a uma carreira diplomática. Entre essas exigências, ter pelo menos 3 anos de experiência em atividade diplomática ou serviço prestado ao país. A indicação já está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal. O mandado de segurança coletivo, apresentado pelo Partido Cidadania, alega que a nomeação configura nepotismo. A Controladoria Geral da União e a Advocacia Geral da União assinaram uma portaria conjunta para otimizar a condução de acordos de leniência e aumentar a transparência. A portaria prevê a publicidade dos acordos logo após a assinatura, desde que o processo não esteja em sigilo. As companhias investigadas que manifestam interesse em colaborar se comprometem a passar informações sobre valores, implementar programa de integridade e pagar multas. Segundo a nova portaria, a condução de acordos vai ser feita pelo Departamento de Patrimônio e Probidade da Procuradoria-Geral da União. De acordo com o balanço divulgado pela CGU e AGU, os acordos celebrados até agora prevêem o ressarcimento de 11 bilhões e 200 milhões de reais. Pelo menos 3 bilhões já foram pagos pelas empresas. O ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu uma decisão do Tribunal Regional Federal da Primeira Região que havia permitido a adição de algumas substâncias nos cigarros. O ministro considerou que houve desrespeito à decisão da Corte, que já havia decidido pela manutenção da resolução da Anvisa, que proíbe aditivos de sabor e aroma em cigarros. Com a decisão, fica mantida a constitucionalidade da atuação da Anvisa na regulação sobre o uso de aditivos. A Polícia Civil do Distrito Federal lançou hoje a Carteira de Identidade Eletrônica. O documento pode ser acessado por meio de aplicativo e tem validade em todo o país. A população do Distrito Federal já pode ter a identidade dentro do celular. A versão digital está disponível apenas para quem tirou o documento depois de julho de 2018 no DF. A e-identidade tem o mesmo valor do documento físico e pode ser utilizada em todo o território nacional. Além do registro geral, constam outras informações, como o número do PIS, CPF, título de eleitor e carteira nacional de habilitação. Por enquanto, a versão eletrônica pode ser baixada apenas para o sistema Android, por meio da Play Store. O aplicativo é protegido por uma senha ou por identificação biométrica, dependendo do aparelho. Isso impede que outras pessoas tenham acesso. Caso seja furtado, o aplicativo é bloqueado assim que for registrada a ocorrência. A primeira praticidade é de você ter vários serviços incorporados em uma única app. Eu tenho aqui a identidade, os dados de vários documentos, a possibilidade de localização de unidades policiais, caso você tenha algum tipo de emergência, telefones úteis. No futuro, a gente vai estar lançando a carteira dos filhos. Imagina se você tem lá 3 filhos pequenos. Você vai poder incorporar na sua identidade, na sua app e-identidade, a identidade desses 3 filhos. Imagina, às vezes você vai no aeroporto pegar um voo, você esquece a identidade do filho, você vai ficar impossibilitado. Agora, dessa forma, não.
Entre os processos previstos para julgamento nesta semana no Tribunal Superior Eleitoral estão ações que podem determinar novas eleições em cidades de Minas Gerais. O plenário do Tribunal Superior Eleitoral deve julgar um recurso de Leonardo Augusto de Souza e João Alves Berberim, eleitos prefeito e vice da cidade de Jacinto, em Minas Gerais, em 2016. O TRE de Minas condenou os dois por abuso de poder econômico durante a campanha, por distribuição de comida a eleitores nos locais onde as convenções partidárias eram realizadas, além da realização de showmício, o que é proibido pela legislação eleitoral. Já José Tarciso Raimundo e Romildo do Prado Bernardo entraram com recurso na Corte Eleitoral contra a decisão do TRE de Minas Gerais, que cassou os mandatos dos dois como prefeito e vice da cidade de Ibitiúra de Minas. Eles foram condenados por abuso de poder político. Também está na pauta um recurso de José Carlos Orozco, que disputou em 2018 uma vaga na Câmara dos Deputados por São Paulo. Ele foi considerado inelegível pelo TRE paulista porque teve as contas rejeitadas quando foi superintendente de uma autarquia municipal. O plenário deve analisar ainda uma ação que trata de suposta corrupção eleitoral praticada pelo ex-prefeito da cidade sergipana de Capela, Manuel Messias Suquita. Manuel é acusado de oferecer vantagens a eleitores em troca de votos a candidatos que apoiava. A seguir, quais as formas determinadas pela Justiça para execução de dívidas? São inúmeros os casos de pensão alimentícia atrasada, acordos de compra e venda e até prestação de serviço e contratos que não foram pagos e vão parar na Justiça. Você conhece as formas determinadas pela Justiça para a execução de dívida? Em alguns casos excepcionais, documentos como carteira de motorista e passaporte podem ser suspensos. Ficar com as contas no vermelho. Quando o meu pagamento ele não chega na data correta, então as contas ficam para depois e os juros aumentam com isso. E fica bem mais difícil, né? Depois pagar e quitar todas as contas. Já a situação de Ribamar é ainda mais complicada. Ele conta que tenta negociar na Justiça uma dívida de R$7 mil que tem com um banco. Fiquei pensando, né? Então acho que já quitei. Quando veio que não, veio um arrombo, dizendo que eu estou devendo tudo, né? E não pude mais pagar, porque os juros estavam correndo, eu fiquei nessa situação. O meu nome sujou. São inúmeros os casos de pensão alimentícia atrasada, acordos de compra e venda e até prestação de serviço e contratos que não foram pagos e vão parar na Justiça. Para resolver esse impasse, um credor que tem direito de receber e um devedor que às vezes não tem condições de pagar ou pode estar enrolando, a Justiça aplica algumas regras para execução das dívidas. Com base nos princípios constitucionais e nas normas do Código de Processo Civil, a primeira averiguação da Justiça envolve o rendimento e a conta bancária do devedor. Segundo, bens móveis, como carros, motos e até ações e investimentos em empresas. Depois, penhora de bens e, em alguns casos excepcionais, documentos como CNH e passaporte podem ser suspensos. Um caso recente foi o do bicampeão da Fórmula 1, Emerson Fittipaldi. Em março, a Justiça chegou a bloquear a CNH do ex-piloto em razão de um pedido de um banco. Emerson Fittipaldi é réu em mais de 20 ações movidas por instituições financeiras e deve mais de R$23 milhões. O ex-piloto recorreu da decisão e, depois de 2 meses, conseguiu liberação da Justiça para voltar a dirigir. Outro caso ocorreu em Minas Gerais. Um empresário que não pagou uma negociação comercial de mais de R$360 mil teve a CNH suspensa como forma coercitiva para o pagamento da dívida. O entendimento foi o de que o homem não demonstrou interesse no pagamento da ação que tramita na Justiça há mais de 5 anos. Quando há sinais exteriores de riqueza do devedor e isso não tem reflexo no processo de execução, os tribunais têm autorizado medidas excepcionais e acessórias que vão desde a retenção de carteira nacional de habilitação até mesmo de passaportes. O Tribunal de Justiça da Paraíba vai ampliar a proteção ao egresso do sistema carcerário no estado com a criação do escritório social.
O escritório social tem o objetivo de atuar na ressocialização e vai oferecer serviços aos egressos do sistema carcerário e às suas famílias nas áreas de saúde, qualificação, encaminhamento profissional e atendimento psicossocial. A previsão é que o órgão comece a funcionar em outubro de 2019. Nós fechamos um calendário para a assinatura do Acordo de Cooperação Técnica, que é entre o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, Tribunal de Justiça da Paraíba e Governo do Estado, para, a partir daí, sim, se criar uma política para egresso efetiva que deve ser inaugurada aí num período de outubro, no máximo. Na Paraíba, o escritório social será administrado pelas secretarias de Administração Penitenciária e de Desenvolvimento Humano, ambas do Estado. O governo do Estado, quer muito implantar esta política, uma vez que ela vem de forma intersetorial, não só entre as políticas públicas, mas sobretudo entre os poderes, com cada um com sua responsabilidade, mas enxergando que as políticas para o cárcere ela tem que melhorar e avançar cada dia mais. Todas as ações fazem parte do programa Justiça Presente, do Conselho Nacional de Justiça, e visam parametrizar em todo o país uma política efetiva voltada ao sistema penal. Comodidade e segurança. Alvarás expedidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região serão pagos em qualquer agência da Caixa Econômica Federal na Bahia. Os alvarás expedidos pelo Regional Trabalhista Baiano já podem ser sacados em qualquer agência da Caixa Econômica Federal no estado da Bahia. O que era restrito a poucas unidades agora está ampliado para mais de 220 agências no estado e vai trazer comodidade, velocidade, segurança para os beneficiários da Justiça, advogados, empresas. Assim que a Secretaria faz a liberação do crédito, emite o alvará, ele já se encontrará disponível em qualquer agência de todo o estado para que os advogados possam acessar essa quantia e, obviamente, repassar para seus clientes, concretizando a jurisdição. De acordo com dados da Caixa Econômica Federal, só no primeiro semestre deste ano foram mais de 108 mil pagamentos realizados via alvarás eletrônicos do TRT5, movimentando mais de R$ 1 bilhão. Facilita o fluxo, facilita o controle desses recursos por parte do tribunal, por parte da instituição bancária e também por parte dos advogados que podem controlar melhor a sua atuação. Esse modelo lançado entre a parceria da Caixa com o TRT 5ª Região, ele é pioneiro no país e os outros estados tendem a acompanhar a evolução apresentada aqui no estado, aqui no TRT da 5ª Região e adotarem esse mesmo exemplo em todo o Brasil. E não é a primeira vez que o Regional Baiano se destaca. Em matéria de alvará eletrônico, nós fomos os pioneiros no Brasil quando, em 2016, implantamos o alvará eletrônico aqui no nosso regional. E agora, pioneiros nessa parceria com a Caixa em disponibilizar em qualquer agência pagamento e recebimento pelas pessoas, pelo público. O presidente do Superior Tribunal de Justiça participa de eventos sobre direito tributário e fala sobre o cenário do judiciário brasileiro na área de tributação. O Seminário de Direito Tributário, intermediado pela Comissão Especial de Direito Tributário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, foi em comemoração aos 30 anos do STJ. Com a participação do presidente do tribunal, ministro João Otávio de Noronha, representantes da OAB e advogados de todo o país, o evento trouxe à tona discussões sobre a necessidade de mudanças no sistema tributário brasileiro. Os participantes ressaltaram que esta é uma área que gera muitos processos judiciais, interpretações divergentes, além de dificuldades para investimentos estrangeiros no Brasil. E, por isso, é necessário um sistema mais justo e moderno para o fortalecimento do país. É fundamental a clareza do sistema tributário, é fundamental que o sistema tributário seja compreensivo, que ele seja simples, de simples interpretação, ou seja, que ele propicie todos num ambiente de negócio, atuarem com segurança. Os palestrantes falaram sobre o atual funcionamento da tributação no país, sob diferentes aspectos da atuação jurídica, relacionando a lei tributária com problemas de racionalização de recursos públicos, segurança jurídica e a necessidade de atualização da norma. Casos que já foram julgados no STJ e jurisprudências consolidadas no tribunal foram a base dos painéis de discussão. Também foram debatidos o negócio jurídico processual nas demandas tributárias,
a legitimidade para pedir restituição de tributos diretos, indiretos e substituição tributária, a criminalização da inadimplência do imposto sobre circulação de mercadorias e a tributação sobre indenizações. E a seguir, a taxa de conveniência para a compra de ingressos pode ser cobrada? Se uma empresa ela disponibiliza bilhetes para o consumidor em geral, se ela quer cobrar essa taxa de conveniência, ela precisa também oferecer outras formas. Taxa de conveniência para a compra de ingressos pela internet. Tem gente que é a favor e tem gente que é contra. O assunto virou polêmica e foi parar na justiça. O mercado oferece muitas opções de compra de ingressos. Pode ser no próprio local do evento, pela internet ou então num posto de compra como este num shopping de Brasília. Mas aqui, além do ingresso, a pessoa paga uma taxa de conveniência de R$ 6. Agora, se fizer a compra pela internet, aí o valor da taxa será de 15% sobre o valor do bilhete. Essa cobrança divide a opinião dos consumidores. Eu acho errado, porque eles já têm um lucro muito grande, né, em cima desses shows. Os ingressos são absurdamente caros. Eu acho que não é correta essa cobrança, né? O preço já está muito alto, né? E essa cobrança eu acho que é indevida. A conveniência que teria foi você comprar um ingresso em casa, né? Sem ter que se locomover, vir até aqui, no caso, que teria que pagar o estacionamento e tal. Gastar se a pessoa vier no meio de veículo próprio, né? Aí paga gasolina e tal. Eu acho conveniente. Na loja que não é certo, né? E a polêmica continua na justiça. Em março deste ano, o STJ decidiu que a cobrança da taxa de conveniência na venda online é ilegal. Uma venda casada. Depois disso, a Secretaria Nacional do Consumidor, ligada ao Ministério da Justiça e da Segurança Pública, elaborou nota técnica dizendo o contrário, que a cobrança da taxa não é uma prática ilegal e não pode ser considerada abusiva. Esse parecer foi elaborado como uma orientação aos PROCONs. Mas a Justiça continuou seguindo o entendimento do STJ. Este mês, o Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a multa do PROCON a uma escola de samba por abuso na relação de consumo. Essa escola cobrou a taxa de conveniência pela meia entrada vendida pela internet. Segundo esta advogada, especialista em defesa do consumidor, a taxa de conveniência não pode ser a única forma de acesso do consumidor ao ingresso. Se uma empresa ela disponibiliza bilhetes para o consumidor em geral, se ela quer cobrar essa taxa de conveniência, ela precisa também oferecer outras formas, como, por exemplo, venda na bilheteria sem essa taxa de conveniência. Agora vamos dar um giro na rede para saber das últimas notícias. Vamos até a redação do Jornal da Justiça, então, falar com a repórter Fernanda Porto, que tem as novidades para a gente. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro com uma notícia da Força-Tarefa da Operação Lava Jato. Hoje foi firmado um acordo no valor de R$400 milhões com a Ecorodovias. A empresa reconheceu que pagou propinas para ser beneficiada em contratos. Pelo acordo de leniência, a Ecorodovias se compromete a pagar R$30 milhões até 2021 como multa prevista na Lei de Improbidade Administrativa, mais 150 milhões em obras nas rodovias e R$220 milhões para reduzir em 30% a tarifa de todas as praças de pedágio operadas pela empresa. O estado do Rio Grande do Norte foi condenado a pagar R$80 mil para a família de um preso morto durante uma rebelião no presídio de Alcachuz. O entendimento da Justiça foi de que o Estado é obrigado a indenizar por danos morais a companheira e os 3 filhos menores do homem que foi morto. O massacre no presídio ocorreu em janeiro de 2017 e terminou com a morte de 26 detentos. E no Distrito Federal, o ônibus da Justiça itinerante percorre várias regiões. Hoje, o atendimento foi no centro de Brasília. Amanhã e na quinta-feira será no Recanto das Emas, região cerca de 30 quilômetros da capital.
O projeto oferece atendimento rápido, fácil e gratuito para causas no valor de até 40 salários mínimos. As questões podem ser relacionadas, por exemplo, a cobranças, despejos, indenização por inclusão no nome no SPC e Serasa. E agora o recado é para você em casa. Quer rever alguma de nossas reportagens? Para isso é muito fácil. Basta você acessar o nosso canal no YouTube. Digita lá TV Justiça Oficial. Érica, William. Obrigada, Fernanda. E a TV Justiça acaba de completar 17 anos no ar. É isso mesmo, são 17 anos de programação intensa e transmissões ao vivo de sessões plenárias da mais alta corte do país. Um desafio que está sempre se renovando com a criação de programas, mudanças de cenários, aprimoramento de conteúdo, tudo para levar informação de qualidade e aproximar cada vez mais o judiciário do cidadão brasileiro. Foi no Supremo Tribunal Federal que a TV Justiça ganhou vida. Em 11 de agosto de 2002, na presidência do ministro Marco Aurélio, a inauguração. A TV Justiça já nasce engrandecida quanto à origem em si do material a ser transmitido. A emissora nasceu tímida, pequena, mas com grandes desafios, como o de transmitir ao vivo as sessões plenárias do STF. Quem participou de tudo desde o início lembra com carinho dos primeiros momentos da TV. A TV Justiça, no mês de julho, não tinha nada. Ninguém acreditava que a TV Justiça seria estreada no dia 11 de agosto. E ver a estrutura da TV Justiça hoje é um negócio fantástico. A TV Justiça hoje é uma verdadeira TV. De lá para cá, o conteúdo foi aprimorado para atender a demanda da sociedade. Só a equipe que fica no Supremo é responsável por mais de 15 programas, entre eles o Saber Direito e o Repórter Justiça. A TV conta também com parceiros importantes: STJ, TST, Superior Tribunal Militar e tribunais espalhados pelo país, além do Ministério Público Federal. A TV Justiça sem os parceiros seria quase que inviável, porque são 24 horas de programação no ar. Assim como a TV, eles também estão engajados em mudanças, porque a gente está com uma nova programação, novos horários, tiramos a horizontalização dos programas para facilitar, para fidelizar mais o telespectador, para facilitar que cada um possa assistir, não deixar tudo só na mesma faixa de horário. Antecipamos o jornal para trazer as informações mais cedo para você que quer estar bem informado. A cobertura diária do que é notícia nos tribunais é feita pela equipe do jornalismo. Com 2 jornais diários e boletins na programação, o telespectador consegue ficar por dentro do que está acontecendo no país. Se as notícias não param, a TV também não. É neste estúdio que grande parte da produção da TV Justiça é gravada. Aos poucos, os programas vão ganhando novos cenários e conteúdos. Uma programação mais moderna e atraente para você, que está do outro lado da tela. Quando a TV Justiça começa a abordar alguns temas mais polêmicos, temas que a população já ouviu falar, mas desconhece o significado, isso faz com que o próprio povo se aproxime mais da justiça. Se não existisse a TV Justiça, de que maneira o brasileiro poderia conhecer o que está acontecendo no cenário jurídico brasileiro? No Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro estão sendo lançados 4 livros sobre o direito de autoria do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal. São eles: Processo Civil e Análise Econômica, Processo Civil Contemporâneo, Teoria Geral do Processo Civil e Mandado de Segurança. O vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, é professor titular de Direito Processual Civil da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e membro da Academia Brasileira de Letras Jurídicas e da Academia Brasileira de Filosofia. A reportagem completa você vê amanhã no Jornal da Justiça, primeira edição. E esta edição fica por aqui. Uma boa noite para você. Agora fique com o programa Reflexões, que trata hoje das disputas transnacionais. Uma boa noite, até amanhã.